Bom, pessoal, então a gente vai falar agora sobre o período composto por subordinação substantiva e adjetiva, beleza? A gente chegou, então, nas aulas passadas, a gente falou sobre a sintaxe da oração, depois a gente falou sobre a sintaxe do período composto por coordenação. Aí quando a gente estudou o período composto por coordenação, a gente prestou atenção pra caramba nos conectivos, né? Principalmente o foco ali no conectivo adversativo, mas, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, né? E aí a gente observou que a Fundação Carlos Chagas cobra muito justamente nessa ideia de oposição, de restrição, né? Beleza, a gente também falou bastante a respeito das orações coordenadas explicativas por conta da pontuação expressiva, com travessão, 2 pontos, vírgula, não é? Beleza, na sequência nós falamos do período composto por subordinação adverbial. E aí a gente comentou a respeito principalmente dos conectivos, né? Então esses conectivos, a gente teve 9 valores semânticos, a gente chamou atenção das causais, das concessivas, das condicionais e das de finalidade. São as que a gente tem visto que a banca realmente tem cobrado bastante. Além disso, a gente falou da pontuação. Uma oração subordinada adverbial, como ela é gerada de uma adjunta adverbial, né? A gente notou isso, né? Uma oração subordinada, ela é dependente de uma principal. Ela é gerada de um termo da oração. Ora, se uma oração é subordinada adverbial, é porque ela foi gerada de uma adjunta adverbial. Tá legal? Beleza, então, vamos lá. Uma oração subordinada adverbial que se encontra após uma oração principal, a vírgula é facultativa. Uma oração subordinada adverbial que é antecipada da oração principal, a vírgula é obrigatória, né? E a oração subordinada adverbial que se encontra intercalada, dupla vírgula obrigatória. Tranquilinho? Então essa pontuação é muito importante, a gente vai trabalhar com essa pontuação também da adverbial nessa nossa aula, tá? Foi onde a gente vai trabalhar puramente questões de pontuação. A gente vai verificar qual é a pontuação correta e a banca coloca bastante. Beleza? E agora a gente vai falar sobre o período composto por subordinação. Substantiva primeiro, depois a gente trabalha a adjetiva. Acompanhando comigo na tela, olha só. Então vamos aqui observar o seguinte, moçada. A gente vai trabalhar aqui a oração subordinada substantiva. E para isso, a gente vai notar o seguinte. Eu primeiro vou colocar um período simples aqui, ó, justamente para quê? Para a gente observar que uma oração subordinada, ela é gerada de um termo da oração, né? De um termo da oração. Então, olha só. Teus amigos, aqui é o sujeito. Confiam é um verbo transitivo indireto e em tua vitória é o nosso objeto indireto. Ora, nós tínhamos um adjunto adverbial, né? Na aula passada nós vimos isso. Nós tínhamos um adjunto adverbial, nós colocamos um verbo nele e virou oração subordinada adverbial. Aqui nós temos um objeto indireto. E aí o objeto indireto, moçada, ele é um termo de base substantiva. O que é o termo de base substantiva? Aquele cujo núcleo é uma palavra substantiva ou substantivada, tem valor substantivo. Então, por exemplo, a gente vai notar que o objeto indireto é termo de base substantiva, o objeto direto, o complemento nominal, o sujeito tem base substantiva, tá? Então a gente vai trabalhar justamente com essa base substantiva. Ok, acompanhando comigo, olha só. Terror, mas por que você sempre coloca aqui um período simples para depois falar do período composto por subordinação? Justamente porque uma é gerada da outra, né? Então a gente notou aqui, ó, que não pode ter vírgula entre sujeito, verbo e complemento, coisa que a gente viu na aula de sintaxe da oração, não é? E aí, se eu coloco então uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, eu posso colocar alguma vírgula aqui entre essa oração subordinada e substantiva e a oração principal? De maneira alguma. Então já vem um detalhe aí, né? Por isso as pessoas falam assim, poxa, Terror, é um saco esse período, estudar a sintaxe do período composto, né? O que acontece, pessoal? Essa ideia, né, de que muita gente fala assim, poxa, vou estudar gramática pela gramática, entender só gramática e pronto. Na realidade, não.
Quando você estuda período composto, você está estudando pontuação, você está estudando a parte semântica, que é o valor do conectivo, né? E outra coisa, quando você vai fazer uma produção textual, muitas vezes a gente acaba errando na pontuação porque a gente desconhece o período composto. Nesse caso aqui, um período composto por subordinação substantiva, ele é gerado de um termo de valor substantivo, objeto indireto, objeto direto, sujeito. Entre eles, nós podemos colocar vírgula? Não. Então, a gente não pode, anota aí, primeiro dado importante aí da oração subordinada substantiva, não se pode separar por vírgula a oração subordinada substantiva de sua principal. De novo, não se pode separar por vírgula uma oração subordinada substantiva de sua oração principal. Esse é o primeiro detalhe, tá legal? Beleza. Um outro detalhe também importante é que a oração subordinada substantiva, ela é gerada de um termo substantivo, de valor substantivo, de base substantiva, tá? Isso vai ser importante porque é o que a gente vai ver aqui agora. Olha só. Então você pega, por exemplo, aqui, ó, por que terror? Isso aqui, ó, em que tu vencerás, aqui em cima em tua vitória, era um objeto indireto. E agora nós temos uma oração. Por que tem uma oração? Tem uma oração porque a gente tem um verbo aqui, ó, ok? Ela é subordinada, por quê? Porque ela depende da oração principal para ter sentido. Imagine se eu chegar para você aqui, rapaz, e falar assim, rapaz, em que tu vencerás, hein? Em que tu vencerás. Alguém vai entender alguma coisa? Pô, Teodoro, em que tu vencerás? Não entendi nada. Ah, não, teus amigos confiam em que tu vencerás. Ah, agora sim a gente entendeu. Então a gente vai observar que a oração subordinada, ela depende da anterior, depende da principal para ter sentido, tá ok? Muito cuidado com isso. E se ela é uma oração subordinada, presta atenção, a gente pode colocar um ponto final entre a oração principal e uma oração substantiva? De maneira alguma. Eu não posso colocar um ponto final entre uma oração subordinada e sua principal, seja qual for. Concorda comigo? E isso, moçada, na discursiva, a gente vê isso direto. A pessoa fazendo direto isso. Colocando um ponto final entre a subordinada e uma oração principal. E isso a gente pode fazer lá na nossa aula de orações coordenadas, que são independentes, autônomas. Posso colocar um ponto final e iniciar a próxima com um mas, porém, contudo. De repente eu posso iniciar com o e, né? De repente eu posso iniciar com um por isso, por conseguinte. Mas a gente a gente não pode colocar uma oração subordinada adverbial, né? Um ponto final entre ela e a principal, isso não tem jeito, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Terror ela é substantiva por quê? Porque foi gerada de um termo substantivo. Ela é objetiva indireta por quê? Porque foi gerada do termo objeto indireto. E para facilitar, a gente nota o seguinte, uma oração subordinada substantiva é aquela que a gente substitui pela palavra isso. Esse pronome demonstrativo, ele tem valor substantivo, então cabe numa boa. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos observando aqui. A gente agora vai observar, assim como aconteceu nas orações subordinadas adverbiais, em que a gente viu uma desenvolvida, tá? Em que o verbo está conjugado em modo tempo verbal e nós temos conjunção, tá? A gente pode também reduzir essa oração. Então, quando a gente reduz, o que acontece? A gente tira a conjunção. Automaticamente, o verbo ele fica flexionado numa das formas nominais. E é interessante porque, na oração substantiva, a reduzida normalmente será reduzida de infinitivo. Tá legal? Acompanhando comigo. Por isso nós falamos, teus amigos confiam em que tu vencerás. Ou teus amigos confiam em venceres. Tá ok? Ok, a gente falou que a gente pode substituir essa oração substantiva pela palavra isso. Teus amigos confiam nisso, teus amigos confiam nisso. E qual é o nome? Qual é o nome da conjunção que inicia a oração subordinada substantiva? Anota aí, ela é chamada de conjunção integrante, meus amigos. É a conjunção integrante, tá bom? Isso aí é importante e a banca cobra da gente, tá bom? Beleza. Ah, Terru, você falou que a gente não pode colocar uma vírgula entre a oração subordinada substantiva e a oração principal, né? Beleza. Mas eu posso colocar uma vírgula depois do quê? Não. A gente não pode colocar vírgula após conjunção.
Tá legal? A gente notou lá na nossa aula de período composto por coordenação que somente 2 valores semânticos permitem a vírgula após a conjunção. Que são quais? As adversativas, porém, vírgula, se eu quiser colocar, né? Contudo, vírgula, no entanto, vírgula. E também as conclusivas, por isso, vírgula, por conseguinte, vírgula, portanto, vírgula. Já o que a gente não pode colocar vírgula após ele, tá bom? Aí antes, terror, de maneira alguma, antes, entre uma oração substantiva principal, a gente não coloca vírgula, tá bom? Cuidado com isso. Vamos observando aqui o seguinte, olha lá. A gente falou que essa oração, né, ela é gerada de um termo, né, substantivo. Então vamos lá. A gente vai notar aqui o seguinte, a gente consegue trocar pela palavra isso, concorda comigo? Beleza. Então a gente vai ter aqui, essa oração que está sublinhada aqui, moçada, é a oração substantiva, tá bom? Beleza. Sempre, para a gente saber o valor dessa oração substantiva, a gente vai ter que primeiro trabalhar com a oração principal. E aí eu peço você fazer mais uma anotaçãozinha aí. Primeira, dando continuidade àquilo que você já vinha anotando. É o seguinte, a oração substantiva, ela terá uma função sintática. Por quê? Já que ela é gerada de um termo da oração, então esse termo da oração pode ser um objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, concorda comigo? Então, ao colocarmos um verbo nesse termo, ele virou uma oração subordinada substantiva, com a função sintática original, né, de onde veio. Então, nesse caso, anotou aí. A gente tem a oração subordinada substantiva, tem uma função sintática, tá legal? E a gente vai comentar isso agora. Aí, anota mais uma coisinha importante. O que é? A gente, para saber a função sintática da oração substantiva, a gente tem primeiro que analisar a oração principal. E aí vai efetivamente o que você precisa anotar. É o seguinte, a oração subordinada substantiva é o termo que falta na oração principal. Eu espero você anotar. A oração subordinada substantiva é o termo que falta na oração principal. Acompanhem comigo aqui, olha só. Então eu tenho aqui, ó, a minha oração principal é ocorre, tá? Ela é a oração principal. Beleza, ocorre. Vamos lá. Eu ocorro algo ou algo ocorre? Olha, terror, algo ocorre. Então veja só. O verbo ocorrer, acontecer, ó, algo ocorre, algo acontece. O verbo ocorrer é um verbo intransitivo. Concorda comigo? E algo ocorre, a coisa, a ação ocorre. Então essa ação, essa coisa é justamente o sujeito. Por isso, a gente tem aqui o verbo ocorrer que não tem complemento, ele é um verbo intransitivo, e aqui nós temos o sujeito dele. Ó. Toda essa oração aqui será o sujeito. Qual é o nome dela? Ela é uma oração porque tem verbo, ela é subordinada porque sozinha não produz sentido, ela é substantiva porque eu consigo substituir pela palavra isso, como está aqui, e ela é subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela é o termo que estava faltando na oração principal. Na oração principal tem apenas o verbo intransitivo, eu preciso do sujeito. Isso ocorre, tá legal? E para ficar mais fácil, reduz tudo isso que está aqui, ó, pela palavra isso. Aí você vai notar que isso é o sujeito, aqui é o nosso sujeito, e ocorre é o verbo intransitivo, como a gente viu aqui. Tá legal? Então fica fácil a gente observar aí, oração subordinada substantiva subjetiva, tá bom? Belezinha, eu vou limpar isso daqui para a gente analisar o seguinte. Não negue que o país necessita da reforma agrária. Veja só, na minha oração principal, nós temos quem? Não negue. Ei, você, não negue isso. Então o verbo negar aí, ele está no imperativo. Ei, você, não negue isso. Não adjunta adverbial de negação, negue é o imperativo em terceira pessoa. Quem é o sujeito que está subentendido aí? Sujeito oculto, você, tá bom? Então nós temos aqui o sujeito oculto, você. A gente vai notar então aqui, ó, que o verbo negar, ele é um verbo transitivo direto, tá legal? Ele é um verbo transitivo direto, e na sequência falta quem, moçada? Se eu tenho o sujeito, se eu tenho o verbo transitivo,
Quem está faltando? O objeto direto. Ó. Aqui é o nosso objeto direto. Concorda comigo? Beleza. Terror, mas esse objeto direto tem aqui verbo. Opa, é por isso que nós temos aqui uma oração. Beleza? Foi gerado de um objeto direto, eu consigo então observar que ela depende da oração principal, ela é subordinada. Posso trocar toda essa oração pela palavra isso. Ela é uma subordinada substantiva, objetiva, direta. E para ficar isso mais fácil, a gente consegue trocar tudo isso pela palavra isso. Então vamos lá. Negue, sujeito oculto, você. Negue é transitivo direto, quem nega, nega alguma coisa. Isso objeto direto. Mais um motivo para você perceber aqui, ó, que essa é uma oração objetiva direta. Tá legal? Beleza. E aí a gente para um pouquinho. Poxa, Terror, a gente então estuda isso daí para quê? Para que a gente tem que saber as orações subordinadas substantivas? Primeiro, não podemos colocar vírgula entre uma oração subordinada substantiva e a nossa oração principal. Esse é o primeiro detalhe, muito importante. O que? Ele é conjunção integrante. É bom saber porque a banca às vezes pergunta o nome disso, tá? Então, ele tem essa ideia de iniciar a oração subordinada substantiva, tá legal? E aí vai um detalhe. Como uma oração subordinada substantiva, ela vai fazer o papel de um termo de oração, quando ela vai ser precedida de preposição, quando não? Ora, se ela tiver o valor de sujeito ou de objeto direto, ela vai ter preposição antes? Não. Bom, mas se ela tiver a função de objeto indireto, de complemento nominal, ela vai ter preposição antes? Vai. Opa, então aí você já está estudando a regência, observando a questão da regência. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Vamos pegar aqui uma próxima, ó. É óbvio que o país necessita da reforma agrária. Opa, vamos observar aqui, ó. É óbvio, já que a gente falou que a oração subordinada substantiva é o termo que falta na minha oração principal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que atacar aqui, ó, na minha oração principal, para poder observar, né? Qual é a sua estrutura. Veja só, eu tenho o verbo de ligação é, concorda comigo? Óbvio é um adjetivo na função de predicativo, ele caracteriza o sujeito, né? Então eu tenho a sequência aqui, ó, verbo de ligação, predicativo. Quem está faltando aqui, né, para dar o sentido da oração principal? Quem está faltando é o sujeito. Opa, então nós temos oração subjetiva de novo aqui. Então nós temos verbo, isso aqui é uma oração, ela é subordinada, substantiva, subjetiva. Tá legal? Ó? Subjetiva. E aí a gente notou aqui, ó. Isso, sujeito, é verbo de ligação. Óbvio é o nosso predicativo. Tá bom? Só para você interpretar, entender numa boa aí, tá? Beleza. Terror, pode colocar preposição antes desses ques aqui, ó, da conjunção integrante? De maneira alguma. Porque nós vimos que aqui nós temos sujeito, aqui nós temos objeto direto e aqui nós temos sujeito. Esses termos não vão ter preposição antes, tá bom? Belezinha, vamos que vamos, pegando a frente. Olha o próximo. O fato é que o país necessita reforma agrária. Olha isso aí comigo, olha só. Compare esta oração aqui, esse período aqui, com este período aqui, ó, tá? Compara a oração principal aqui e a oração principal aqui, ó. Aqui em cima, então, nós falamos que o é um verbo de ligação e eu tenho o adjetivo óbvio que vai ter a função de predicativo. Ele está na sequência aqui, ó. Beleza? Agora observe essa outra sequência aqui, ó. Nós temos o verbo é, que é o verbo de ligação, e antes dele nós temos o substantivo fato. Então essa expressão o fato é o quê? Sujeito, beleza? Opa, então se na minha oração principal eu tenho sujeito, tenho o verbo de ligação, quem é que está faltando? É o predicativo, concorda comigo? É o predicativo que está faltando. Beleza, então aqui é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? E aí você vai notar que o predicativo também não é precedido de preposição, por isso nós temos o que aí, ó, tá legal? Beleza, 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 vamos à frente. Limpando isso daqui, agora a gente vai perceber aqui o detalhe, né? Note que agora nós temos a preposição de aqui, ó, tá? Temos essa preposição e quem é que exigiu essa preposição aí? Me ajuda aqui, ó. Tenho certeza
O verbo ter nós comentamos, que o verbo ter, ele sempre é transitivo direto, né? Olha, Terror, tenho certeza. Bom, vamos lá. Quem é que tem alguma coisa? Eu. Sujeito oculto, eu. Eu tenho o quê? Certeza. Acompanhe comigo. Então eu tenho aqui, ó, sujeito oculto, eu. Tenho é verbo transitivo direto. E certeza é o quê? Objeto direto. E é certeza de alguma coisa. Não é ter de alguma coisa, mas certeza de alguma coisa. Então essa preposição foi uma exigência do nome certeza. Está vendo só? Opa, então se foi certeza que exigiu esse complemento, nós temos aqui o nosso complemento nominal, né? Então eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque essa preposição foi exigida pelo nome e não por um verbo. A gente tem aqui, para ficar mais fácil, ó, eu, sujeito, tenho o verbo transitivo direto, certeza, objeto direto, e disso, foi uma exigência do nome, certeza. E aqui disso é o complemento nominal. Para tudo ficar certinho, tudo numa boa, beleza? Acompanhando comigo, vamos pegar no próximo. Não duvido. Moçada, quem duvida, duvida de alguma coisa. Olha a diferença entre tenho certeza de e a de não duvido de. A preposição de aqui em cima foi exigida por um nome, por isso nós falamos que aqui é um complemento nominal. Já a preposição de aqui foi exigida por um verbo. Opa! Então isso aí é complemento do verbo. Olha só então, o que nós temos aqui, ó, não duvido. Quem não duvida? Eu. Verbo duvidar, quem duvida, duvida de alguma coisa, ele é transitivo e indireto. E aqui nós temos então nossa oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, tá? Então note aí que a preposição de foi uma exigência do verbo transitivo indireto, duvido, e disso é o nosso objeto indireto. Belezinha? Fica prático, fica fácil assim. Então vai procurando observar até agora, ó. Nós temos a conjunção integrante que, não precedida de vírgula, a gente notou que vai ser sujeito, objeto direto, predicativo. Já quando a preposição de, né, uma preposição de maneira geral, ela precede a conjunção integrante que, a gente vai notar que nós temos então ou um complemento nominal ou um objeto indireto. Tá legal? Belezinha. E aí a gente vai trabalhar cada um deles com calma. Olha só, me ajuda aí. Qual é a função de teu regresso? Quem é? Qual é a função dele? Era indispensável teu regresso. Então a gente vai notar que aqui nós temos era, que é um verbo de ligação, indispensável, que é um adjetivo, fica na função de predicativo, então nós sabemos que teu regresso é o nosso sujeito. Tá legal? Beleza. Então se eu coloco um verbo nele, passo a ter aqui o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Concorda comigo? Ela é subjetiva. E eu posso trocar esta oração pela palavra isso. Tá legal? Opa, isso. Então, a gente colocou aqui, ó, o que? Conjunção integrante. Esta é uma oração subordinada substantiva subjetiva e ela se encontra desenvolvida, né? Só que ao tirarmos aqui, ó, a conjunção integrante, automaticamente o verbo fica no infinitivo e eu tenho agora uma oração subordinada substantiva subjetiva que se encontra reduzida de infinitivo. Errou? Tem que decorar esse negócio todo? Não. É só entender que você pode substituir o tu regressares aqui, ó, pela palavra isso. E aí, moçada, a oração subordinada substantiva subjetiva é a mesma coisa de sujeito oracional, tá? Porque o sujeito é a própria oração. É a mesma coisa de falarmos que é um sujeito oracional. Tá legal? Beleza, beleza, beleza. Vamos pegar no próximo. Olha lá. Então a gente viu aqui, ó, toda essa estrutura aqui é sujeito, seja o sujeito aqui determinado simples, seja a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Não podendo haver vírgula entre esses termos. Ok. Olha o próximo. Na ata da reunião constava a presença deles. Veja bem, eu constava algo ou algo constava? Cara, algo constava. Opa, então nesse caso, eu tenho o verbo constar que é intransitivo e meu sujeito está aqui, ó, a presença deles. Ah, Terror, mas eu quero colocar um verbo aqui, ó, no lugar de a presença deles. Ok, então nós temos aqui, ó, que eles estavam presentes, em vez de falar a presença deles.
Na ata da reunião, isso constava. Está vendo só? Eu consigo substituir pela palavra isso. Então, o termo substantivo, ó, você consegue substituir pela palavra isso. E é por isso que a gente coloca aqui, então, moçada, essa oração subordinada substantiva, a gente coloca a palavra isso no lugar, tá? Ok, tem conjunção integrante aqui, ó. Lembro, toda hora eu vou falar na sua cabeça que o conectivo, né, que inicia a oração subordinada substantiva é a conjunção integrante, tá? E a gente pode tirar, e agora a gente vai ter o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, e ela vai ser reduzida de infinitivo, porque nós não temos aqui a conjunção integrante. Tá legal? Beleza. Terror, veja bem, você falou que não tem vírgula entre oração subordinada substantiva e a principal, né? Vem cá, mas eu posso, então, de repente, se eu mudo a posição dela, se eu coloco a oração subordinada substantiva antes da principal ou depois da principal, nesse caso, como é que a gente vai fazer? Vai ter vírgula ou não vai ter? Não, de maneira alguma. Veja que a oração substantiva ela ocupa o lugar de sujeito, de objeto direto, objeto indireto. E nós vimos nas aulas passadas que o objeto direto, objeto indireto, seja o que for, a gente pode trocar a posição deles, não importa, a gente não pode colocar vírgula, tá? Então, cuidado com isso. Pegando aqui o próximo, vamos lá, pegando aqui a frente. Foi anunciado o debate deles. Então, olha só, algo foi anunciado. Nossa aula de concordância, a gente vai falar sobre a voz passiva. Então, aqui nós temos uma locução verbal da voz passiva, tá? Algo foi anunciado por alguém. E esse algo anunciado é o quê? O debate deles. Outro sujeito, ó, tá? Outro sujeito. Foi anunciado o debate deles. Então, o debate deles é o sujeito. Se eu coloco um verbo aqui, vai virar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá legal? Ó? Foi anunciado que eles debateriam. Então, esse que aqui, ó, de novo, conjunção integrante. Tá legal? Beleza! E eu posso tirar essa conjunção integrante daqui, ó, para ter uma oração reduzida. Foi anunciado eles debaterem. Isso foi anunciado. Não tem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Continuando. Economistas previram. Então, olha só. A gente pega aqui na nossa oração principal. Ó. Oração principal. Previram. Moçada, quem é que previu? Economistas. Economistas é o sujeito. Levou esse verbo plural. Ó, previram. Quem prevê alguma coisa. Um aumento no desemprego é o nosso objeto direto. Tá? Economistas previram isso. Ok, beleza. Se eu coloco um verbo aqui, eu passo a ter o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá ok? Economistas previram que o desemprego aumentaria. Se eu tiro a conjunção integrante, eu passo a ter uma oração reduzida. Economistas previram aumentar o desemprego. Tá ok? Beleza. Nesse caso, a gente vê aqui que nós temos o objeto direto, que pode então ser uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Posso colocar vírgula em qualquer um desses aqui que estão nessa separação aqui? Pode colocar uma vírgula aqui? De maneira alguma, porque você sabe que não se pode separar uma oração subordinada substantiva de sua oração principal por vírgula. Não pode. Aqui eu quero bater uma peculiaridade que a banca FCC começou a cobrar nas últimas provas, então é bom a gente ficar ligado nisso, tá? Algumas peculiaridades da oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então acompanhe comigo esses detalhes, olha só. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é que a oração objetiva direta, ela pode fazer parte de uma frase interrogativa indireta, anota aí, tá? Então, a oração subordinada substantiva, ela pode fazer parte de uma frase interrogativa indireta. Ora, o que é frase interrogativa direta? É quando alguém faz uma pergunta e a gente termina com um ponto de interrogação. A gente viu isso na aula de período composto, a gente começou a falar sobre os tipos de frase e tal. Então, eu poderia dizer o seguinte, ele vem hoje? Aí a gente coloca interrogação. Isso é uma frase interrogativa direta. E a indireta? Gostaria de saber se ele vem hoje. Então, note aí que nós temos aí o verbo saber, aí eu posso colocar também sinônimos, e aí nesse caso você não perguntou diretamente, fica subentendida a pergunta. Gostaria de saber se ela vem hoje, se ele vem hoje. Está vendo só?
Aí, nesse caso, nós temos uma estrutura, uma frase interrogativa indireta. E, neste caso, essa frase interrogativa indireta tem a presença de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E aí a gente tem, como nós comentamos aqui, algumas peculiaridades, olha só. Bom, nesse caso, poçada, quando a gente tem a conjunção subordinada integrante, ela vai ser a conjunção se. Normalmente vai ser a se. Por quê? Como é uma pergunta, há dúvida, não é? Então, se há dúvida, quando eu quero alguma coisa, fato, né? Detesto que você faça tal coisa, detesto isso, e eu detesto e pronto. Agora, quando a gente não tem certeza de alguma coisa, normalmente a gente vai colocar essa conjunção integrante se, tá? Aí, nesse caso, ninguém sabe se ela virá. Ninguém sabe, pode ser que sim, pode ser que não, que ela venha, tá? Então, nesse caso, veja bem aqui, a conjunção integrante se. Outro detalhe, pode haver pronomes ou advérbios interrogativos, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Aqui, esse se é a conjunção integrante. Ninguém sabe se ela aceitará a proposta. Então, note aqui, ó, que na oração principal nós temos o quê? Ninguém é o nosso sujeito. Sabe é um verbo transitivo direto. Tá legal? Sabe é um verbo transitivo direto. Então, nesse caso, sobrou o que aqui para todas as orações posteriores? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Todas elas são objetivas diretas. Tá legal? Beleza. Aqui, então, tem a conjunção integrante se. Ninguém sabe se ela aceitará a proposta. Tá? Beleza. Olha na sequência. Eu posso ter também advérbios interrogativos. Como é um advérbio interrogativo de modo, quando é um advérbio interrogativo de tempo, onde advérbio interrogativo de lugar, como, quando e onde. Está vendo só? Nesse caso são advérbios interrogativos, tá legal? Beleza. A gente também vai observar o seguinte, ó. Ninguém sabe também quanto ela ganha. Quanto ela ganha? Aí nesse caso, a gente vai observar também o advérbio aí quanto. Tá legal? Beleza. E a gente também vai ter o quê? Pronomes interrogativos. Qual é a proposta? Por que ela não veio? De quem ela gosta? A quem ela se refere? Está vendo só? Aí você vai observar o seguinte. Como a gente tem pronomes, advérbios interrogativos e conjunção, essa é a peculiaridade da oração subordinada substantiva objetiva direta. Anota aí. Numa frase interrogativa indireta, a oração subordinada substantiva objetiva direta pode ser iniciada por conjunção integrante, ela também pode ser iniciada por advérbio interrogativo ou por pronome. Inclusive, dependendo da função sintática desse pronome, né, que vai iniciar, ou do advérbio, que vai iniciar a oração subordinada substantiva objetiva direta, a gente vai ter aí uma preposição. Isso é, nós vamos ter então uma oração subordinada substantiva objetiva direta preposicionada. Acompanhe aqui comigo, olha só. Vou limpar aqui para ficar mais prático, ó, tá? Então a gente já sabe que todas aí, ó, são orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Então olha só, o verbo sabe é transitivo direto. Então aqui, ó, oração subordinada substantiva objetiva direta. Ninguém sabe como, ninguém sabe quando, ninguém sabe onde. Note então que aqui, ó, a gente tem, nesse caso aqui, ó, advérbios interrogativos e o se, que é a conjunção integrante. Tá ok. Mas de repente você quer isso aqui, ó. Ninguém sabe por que ela não veio. Ninguém sabe de quem ela gosta. Ninguém sabe a quem ela se refere. Note então que quem vai exigir a preposição é o verbo que vem depois aqui, ó. Quem gosta, gosta de. Quem se refere a. Quem veio, veio por, né, ó. Por algum motivo, está vendo só? Então, nesse caso, são os verbos que exigiram a preposição. Então, a gente vai internamente aqui observar o seguinte, ó. Isso daqui, ó, vou colocar essas daqui principalmente, ó. São também, então são orações subordinadas substantivas, objetivas diretas, porém são preposicionadas. Terror. Qual é a diferença de uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, preposicionada, para uma oração objetiva indireta?
Haja vista que você tem preposição, então deveria ser objetiva indireta. Por que não, moçada? Porque é o seguinte, uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, a regência, né? A preposição é exigida por um verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Aí, no caso da oração objetiva direta, eu tenho um verbo transitivo direto. E aí, pela função sintática que esse conectivo tem, é que a gente vai colocar a preposição. Então, não é por conta do verbo da oração principal exigir a preposição, mas é algo interno à nossa oração, seja pelo sentido. A gente viu o objeto direto preposicionado da nossa aula de sintaxe da oração, e a gente percebeu que há um sentido aí para a gente poder observar. Bebi aquela água. É diferente de eu falar bebi daquela água. Ali eu particularizei que água é. Comi o pão, comi o bolo, comi do bolo, quer dizer, daquele bolo, não um bolo qualquer. Então eu mudei o sentido. E aqui a questão é sintática mesmo, a função sintática. Olha só. Então internamente eu tenho quem? O sujeito ela, tá? Ó, beleza. Ela não veio. O verbo vir é intransitivo. E aqui é o motivo de ela não ter vindo. Então aqui nós temos um adjunto adverbial de causa. E aqui nós temos o porquê, tá? Por isso, essa locução pronominal interrogativa aí, ela vai ser um adjunto adverbial de causa e é precedida de preposição. Olha só, ela, sujeito, gosta é verbo transitivo indireto, e ele exigiu a preposição de aqui, ó, tá? Dentro de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E isso acontece pela peculiaridade da oração subordinada substantiva objetiva direta, tá ok? Quando ela está numa frase interrogativa indireta, como a gente está vendo aqui. Olha só, ninguém sabe a quem ela se refere. Quem se refere a. Então você nota aqui, ó, que de quem e a quem são objetos indiretos. Tá legal? Cuidado com isso. Então veja só, hein? Eles são objetos indiretos dentro de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que se encontra preposicionada, viu? Beleza, beleza, beleza? Vamos à frente, vamos observar isso daí. Aí eu quero chamar a atenção para mais uma peculiaridade de oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então, isso a gente trabalha tanto na parte do período composto, por subordinação substantiva, mas também a gente retoma isso na nossa aula de pronomes, tá? Então, existem os chamados verbos causativos e os verbos sensitivos. Pelos próprios nomes desses verbos, a gente vai notar sua função. O que é um verbo causativo? Aquele que, de certa forma, gera uma causa, tá? Gera um motivo, um motivo para que alguma ação seja realizada. O que são verbos sensitivos? Aqueles que transmitem sensações, tá? Então, olha só. Nesse caso, eu tenho o verbo deixar. Deixe-me repousar. Então, veja só. Eu só vou conseguir repousar se alguém deixar. Então, deixar aqui, ó, é causa. Então, a análise sintática que nós temos aqui, não quer dizer que o deixa aqui é uma oração subordinada adverbial causal, não. Nós já comentamos sobre isso, né? Então, naquela relação que a gente viu lá, do período composto por subordinação adverbial causal e consecutiva. Também a gente pode ver a relação de causa e efeito, por exemplo, numa oração que tenha período composto por coordenação e conclusiva. Lembra disso daí? Beleza, aqui é a mesma coisa. Então tem o verbo causativo, porque o resultado dependeu da ação verbal. Olha só. Então alguém teve esse resultado aqui de repousar porque alguém deixou. Está vendo só? Deixe-me repousar. Mandei-o sair, quer dizer, alguém só saiu se alguém mandou. Tá? Se não tivesse mandado, ninguém ia sair. Ouvi-o gritar. Ouvir tem relação com a sensação de ouvir. Tá bom? E nesse caso é um verbo sensitivo aqui. Por que é importante estudar isso aqui, moçada? Pelo seguinte, esse é o único caso em que um pronome átono, pode ser o sujeito de um verbo posterior. Tá? Ó, ele pode ser o sujeito do verbo posterior. Olha só, deixe-me repousar. Quem é que repousa? Aqui nós temos o sujeito me, pronome me, tá legal? Quem é que vai sair? Os. Quem é que vai gritar? O.
Então note que neste caso, com verbo causativo ou sensitivo, é o único momento em que o pronome átono, lá na nossa aula de pronomes oblíquos átonos, a gente vai voltar nisso, é o único momento em que um pronome átono, ele pode ser sujeito, tá legal? Mas terror, mas por que não pode ser então um pronome pessoal do caso reto? Ele caiu, ele gritou, né? Eu caí, eu gritei. Por que a gente não pode colocar um pronome pessoal do caso reto aí? Pelo seguinte, moçada, nesse caso, a gente tem o pronome átono na função de sujeito, porém, ele não deixa de ser o objeto direto do verbo anterior. É isso mesmo, olha só. Então, nesse caso aqui, ó, você vai notar o seguinte, ó, esse verbo, ele toma a forma pronome átono, né? Ele toma a forma de pronome átono, por quê? E não o tônico, e não o reto, porque ele também é o objeto direto do verbo deixar. Deixar alguém, mandei alguém, ouvi alguém, está vendo só? Ele não deixa de ser o objeto direto, por isso que ele está nessa forma do pronome átono, tá legal? Beleza! E aí a gente vai notar o seguinte, nós temos aqui o chamado sujeito acusativo, isso é chamado de sujeito acusativo. A Fundação Carlos Chagas não vai cobrar o nome sujeito acusativo, mas o procedimento, tá? Por que sujeito acusativo? Pelo seguinte, o acusativo era o objeto direto lá no latim. No latim não se falava objeto direto. Nós, na língua portuguesa, é que colocamos o procedimento de objeto, tá? Mas na realidade, no latim, a função que hoje é do objeto direto era chamada de acusativo, tá legal? Como o pronome oblíquo átono, me, o e tal, nessa situação, ele ocupa basicamente duas funções, a de objeto direto desse verbo anterior e a de sujeito do verbo posterior, a gente então chama de sujeito acusativo. Acusativo no latim é objeto direto, tá? Belezinha? E aí você vai notar o seguinte, ó, o pronome átono, ele não tem força para fazer o verbo posterior se flexionar conforme ele, tá? Ó, então não posso falar mandei-os saírem, não. Mandei-os sair, o verbo não se flexiona de acordo com ele. Ele fica no infinitivo impessoal, tá? Infinitivo impessoal, infinitivo impessoal, infinitivo impessoal. Na nossa aula de concordância, a gente vai retomar isso daqui, ó, da mesma forma que a gente está vendo aqui agora, tá? Beleza? E agora, nós temos, ó, o me repousar aqui, ó. Olha só, nós temos oração reduzida de infinitivo, concorda comigo? Beleza, ó. Então nós temos um verbo transitivo direto que exigiu uma oração subordinada do substantivo objetiva direta. Um verbo transitivo direto e uma oração subordinada do substantivo objetiva direta. Um verbo transitivo direto e uma oração subordinada do substantivo objetiva direta. Concorda comigo? Beleza. Só que se eu coloco a conjunção integrante, eu passo a ter agora uma oração subordinada do substantivo objetiva direta e que se encontra desenvolvida. Está vendo só? Então nós temos aqui a oração principal deixe, oração subordinada do substantivo objetivo direta, que eu repouse. Está vendo só? A mesma coisa acontecendo com as demais, não é? E é por isso que você nunca vai confundir, ó, o deixe com o repousar, esses dois aqui, ó, o mandei com o sair, esses dois aqui, o ouvir com o gritar, esses dois aqui, ó, você nunca pode pensar que eles são locução verbal. Não são. Eles fazem parte de duas orações distintas, da mesma forma que a gente viu aqui as de baixo, tá ok? Ó, quando a gente desenvolveu. Não formam locução verbal. Cada uma faz parte do período composto, de uma oração distinta desse período composto. Tá legal? Cuidado então na questão da concordância, como a gente falou, então o verbo sair não vai se flexionar de acordo com ele. Mas quando eu coloco a conjunção integrante aqui, eu passo a colocar o pronome pessoal do caso reto, eles está na função de sujeito efetivamente, sair sim, ó, concorda com ele. Tá vendo só? Belezinha, vamos à frente. Flexão do infinitivo. Então isso aqui a gente vai trabalhar na nossa aula de concordância, a gente volta nisso. A gente fala de novo sobre isso. Mas aqui é bom a gente chamar a atenção, né? Então, olha só, a gente falou a respeito da peculiaridade da oração subordinada substantiva objetiva direta, e antes de eu começar a falar, né, da estrutura da objetiva indireta, eu já vou colocar um caso aqui da flexão do infinitivo, acompanhando comigo, olha só. Flexão do infinitivo com verbo causativo, na seguinte situação. Acompanha comigo aqui, olha só.
Veja que os filhos foram estudar, tá? Vem cá, Terror, os filhos foram estudar por quê? Porque o pai obrigou. Então é verbo causativo, o verbo obrigar. Mandar, obrigar, determinar. Concorda comigo? Beleza. Vamos a uma análise sintática aqui. É o seguinte. Eu tenho então, o pai obrigou, tá? O pai, oração principal, o pai obrigou os filhos a estudar, tá? Então aqui nós temos o verbo obrigou, tem como sujeito o pai, e os filhos é o quê? Objeto direto. O pai obrigou os filhos, beleza. Terror, o verbo obrigar, ele não é um verbo transitivo direto e indireto? Sim. Então na minha oração principal nós temos sujeito, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, e nós temos objeto direto. Quem está faltando? Está faltando o objeto indireto aqui, Como isso aqui é um verbo, uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Tá legal? Beleza. Ô Terror, o pai obrigou os filhos a estudar. Mas vem cá. E às vezes a gente fica na dúvida mesmo, questão objetiva da prova e também na hora da gente colocar na discursiva. Vem cá, mas quem vai estudar não são os filhos? Sim. Então nesse caso, os filhos não é o sujeito do verbo estudar, não? Não, literalmente não é. Os filhos não é sujeito do verbo estudar. E sim o quê? Objeto direto do verbo obrigou. Obrigou, tá? Esse é o caso. Porém, eu posso entender como um sujeito subentendido de estudar a expressão os filhos. Aí, neste caso, eu posso colocar esse infinitivo flexionado, nessa estrutura aqui. E aí, moçada, não existe aquela ideia de falar assim, eu tenho um mais certo, outro mais errado, não tem esse negócio não. Nesse caso, se você quiser colocar o verbo no singular, coloca. Se quiser colocar no plural, coloca. Mas veja só, hein? Note aqui, eu tenho obrigou, que é verbo transitivo direto e indireto. Os filhos é objeto direto, não é sujeito de estudarem ou estudar, não é. Veja que entre eles, nós temos aqui até a preposição, que é típica do objeto indireto, ele é precedido de preposição. Mas, eu posso subentender a palavra filhos como sujeito, a gente vai falar que é o sujeito elíptico, sujeito implícito de estudarem. O pai obrigou os filhos a estudarem, pode numa boa, tá ok? Aqui, nós então podemos dizer que há um infinitivo, um infinitivo pessoal, e aqui em cima nós temos um infinitivo, nós optamos pelo infinitivo impessoal. E nesse caso, o infinitivo impessoal é aquele que não se flexiona, é aquele que não remete ao sujeito. O mais importante não é quem faz a ação, mas sim qual é a ação, tá ok? Então no segundo não, é o infinitivo pessoal, importa tanto a ação quanto quem agiu, tá legal? Acompanhando comigo, a gente vai notar o seguinte, limpando aqui, a gente vai colocar mais um caso, Eu ajudei os alunos a estudar. Olha só, eu, sujeito, ajudei, verbo transitivo direto e indireto, os alunos, objeto direto, e aí nós temos o quê? Uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. E por isso, você pode fazer da mesma forma que aconteceu aqui, alunos, está subentendido aqui também, né, como referência a estudar, então eu posso também colocar no plural, a gente limpa aqui, Eu ajudei os alunos a estudarem, ou eu ajudei os alunos a estudar. Tanto faz, essas duas formas estão corretíssimas. Tá legal? Beleza, 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 vamos à frente. Agora a gente vai trabalhar em cima da oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Vê lá, teus filhos confiam em tua vitória, se eu coloco um verbo nele, nós temos o quê? Teus filhos confiam em que tu vencerás, é só você lembrar que vai poder colocar o nisso, tá? Vai substituir pelo nisso, beleza? E aqui a gente vai colocar a reduzida, quer dizer, sem a conjunção integrante, beleza? Olha a próxima, como já está no estilo mesmo, né? Olha só, teus pais, sujeito, estavam, verbo de ligação, certos é um predicativo. Rapaz, seus pais estavam certos. Terror, certos de quê? De tua volta. Então veja que de tua volta, esse de foi uma exigência do nome certos. Então eu tenho aqui um complemento nominal. Se eu coloco um verbo nele, eu passo a ter o quê?
eu passo a ter uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Olha o complemento nominal aí, ó, precedido de preposição. Veja que essa oração subordinada substantiva eu troco pela palavra de so, tá? Cuidado com isso aí. Teus pais estavam certos de voltares. Então aqui a gente tirou a condição integrante. Aí a oração ficou reduzida de infinitivo. Tá legal? Notou aí então que a oração subordinada substantiva completiva nominal é precedida de preposição, a objetiva indireta também, tá? Olha lá, nossa maior preocupação é o nosso sujeito, era verbo de ligação, a chuva é o quê? Predicativo, tá legal? E aí eu posso também fazer o quê? Trocar, colocar aqui um verbo, ficou como? Nossa maior preocupação, nosso sujeito, era verbo de ligação e que chovesse é o quê? É um predicativo, tá legal? Aqui a nossa condição integrante. Se eu decidir tirar a condição integrante, eu passo a ter uma oração predicativa reduzida de infinitivo. E é só você colocar a palavra isso no lugar, tá legal? Aí fica mais prático, mais fácil. E o último, todos defendiam esta ideia. Qual ideia? A desapropriação do prédio. Veja então que o aposto, aqui nós temos um aposto. O aposto de base substantiva, olha só, desapropriação, né? É um substantivo. Então, se eu coloco um verbo nesse aposto de base substantiva, nós passamos a ter uma oração subordinada substantiva. Tá legal? A positiva. É o que vai acontecer aqui agora. Vamos colocar um verbo aqui, nós passamos a ter uma oração subordinada substantiva apositiva. E eu posso reduzir, todos defendiam essa ideia, o prédio ser desapropriado. Moçada, ninguém vai te perguntar na prova qual é a função sintática da oração. Simplesmente ela pergunta o quê? O uso dos dois pontos. E nós comentamos, né? Que os dois pontos servem para quê? Para esclarecer uma informação anterior, especificar, explicitar uma informação anterior. E aí você vai notar que é natural um aposto, como nós vimos na aula de sintaxe da oração, o aposto fazer o quê? Uma ampliação do sentido de algum termo anterior. Esta ideia, e eu explicitei qual é a ideia. Tá legal? Então, os dois pontos aqui são cobrados. Ninguém vai perguntar para você, vai sublinhar lá e vai pedir a função sintática daquela oração. Tá? Cuidado com isso. Vamos então observar o seguinte. A conjunção integrante que geralmente expressa certeza, diga que começou o trabalho. Tá? Ou diga se começou o trabalho, quer dizer, não há certeza se começou ou não. Então o se gera dúvida e é por isso que o se fica lá naquela interrogativa indireta. Lembra que a gente falou da peculiaridade da oração objetiva direta? Ok, agora é a hora da diversão, né? A gente tem que divertir um pouquinho, né? Então olha só, a questão do TRF da terceira região, analista judiciário, questão de 2016. Veja lá, na frase... Diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar. Vem cá. Seria interessante desvendar o quê? Que valor foi previamente sacralizado? Então note, ó, desvendar algo, desvendar isso. Qual é o nome desse que aqui? Esse aqui é conjunção integrante. Então nós temos aqui o verbo desvendar, que é transitivo direto, e na sequência nós temos o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A oração sublinhada complementa o sentido de. Então essa é uma questão típica para técnico, mas a FCC colocou para analista. Tá vendo só? Como é que a gente fala sempre, né? Que nos nossos treinamentos, no PDF e tal, a gente sempre fala, olha, essa ideia de colocar questão de, só quero analista, só quero técnico. Não, a gente vai observar que a banca mistura tudo. O nível na parte da linguagem é o mesmo. Pode ter um aprofundamento maior na questão da interpretação de texto, como a gente já vem falando, tá? Acompanhando comigo. Então ele falou o seguinte, que a oração sublinhada complementa o sentido de quem? De um substantivo? Só se ela fosse uma completiva nominal, tá? Então fora. De um advérbio? Não é o caso, porque aí poderia até ser uma completiva nominal, porque a gente falou que um advérbio pode exigir um complemento nominal, né? Mas não é o caso. Então, ela realmente, completa o sentido de um verbo, que é o verbo desvendar. E pode ser considerada como interrogativa direta, ora, a interrogativa direta é aquela que termina com ponto de interrogação.
Já a interrogativa indireta, como nós comentamos, né? Ela vai fazer parte, então, com a ponto final. Tá vendo só? Com ponto final. Veja que seria interessante desvendar que valor foi provavelmente sacralizado. Então, essa estrutura, essa peculiaridade da oração subordinada substantiva objetiva direta dentro de uma frase interrogativa indireta. Por isso, a alternativa C é a correta. Belezinha? Tranquilinho. Então, a alternativa C, toma cuidado, hein? Interrogativa direta tem que terminar com ponto de interrogação. A indireta termina com ponto final, tá? Como aqui a gente vai observar, não tem aqui, onde é que ele está? Aqui, ó. Terminou com ponto final, então você já sabe que ela é interrogativa indireta. Beleza? Ok, acompanhando comigo. Questão 2. A gente tem o seguinte, ó. Muita gente se surpreenderia ao descobrir isso. Concorda comigo? Quem descobre, descobre algo. Então, eu tenho o verbo descobrir, que é transitivo direto, e na sequência nós temos o quê? O objeto direto. Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Haja vista que nós temos o verbo aqui, ó, não é? Tranquilo. O verbo que possui o mesmo tipo de complemento, então o verbo descobrir é transitivo direto, e o complemento dele é um objeto direto, tá? O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o destacado acima está empregado em. Então, da mesma forma que a gente vem estruturando lá, né, as questões de sintaxe da oração. Olha lá. E Adoniran estava tão estabelecido como ator. Então, ele estava estabelecido. Verbo de ligação e predicativo. Primeiro surgiu o cantor-compositor. Olha só. Alguém surgiu. Concorda comigo? Então, surgiu é verbo intransitivo e o cantor-compositor é sujeito, tá? Beleza, letra C. Sim, hoje em dia, esse título sujeito parece verbo de ligação, comentamos sobre ele na nossa aula de sintaxe da oração, pleonástico é o nosso predicativo, tá legal? Beleza. Letra D. Adoniran Barbosa, sujeito, era verbo de ligação, talentoso e versátil, predicativo composto. E a letra E. A revista do rádio, sujeito, noticiava, verbo transitivo direto, o quê? Uma grande revolução. Objeto direto, assim como nós temos aqui, ó, tá? Beleza, o verbo é transitivo direto, assim como o descobrir. Por isso, a alternativa é a correta. Questão 3. Os historiadores estimam, então nós temos aqui o sujeito, os historiadores, estimam o verbo transitivo direto. Estimam o quê, terror? Que 4 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Então, nós temos aqui o objeto direto. Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, não é? A função sintática do segmento grifado acima é a mesma do segmento também grifado em. Então, a gente tem que achar um objeto direto aí nas alternativas, tá? Acompanhando comigo? Vamos lá. Letra A. Os negros vindos da África trabalharam onde? Nas lavouras de cana-de-açúcar e café. Isso é um adjunto adverbial de lugar. E nós temos preposição em aqui, ó, já sabe que não é objeto direto. Letra B. O Valongo deixou de ser porto-negreiro. Ele deixou de ser. Olha só, o Valongo sujeito deixou de ser. É uma locução verbal e ela é uma locução verbal de ligação, tá? Porque o verbo ser é de ligação. Porto-negreiro é a característica, né, do Valongo, e deixou de ser essa característica. Então, nós temos aqui um predicativo. Letra C. Sobre ele, o império construiu. Olha só, o império, sujeito, construiu o verbo transitivo direto. Construiu o quê? O cais da imperatriz. Então, nós temos a alternativa C como a correta. Letra D. Justamente onde funcionavam as principais repartições. As principais repartições funcionavam o verbo intransitivo, onde é o adjunto adverbial de lugar. Letra E. Os burocratas começaram a ficar perturbados com alguma coisa, né? Eles ficaram perturbados com alguma coisa, por causa de alguma coisa. Nesse caso, por conta disso, né, um adjunto adverbial de causa aí, tá legal? Beleza, a alternativa C é a que a gente marcou, tranquilinho, né? Beleza, vamos à frente. Bom, pessoal, com isso a gente finalizou o período composto por subordinação substantiva e a gente passa agora para a subordinação adjetiva.